conscientizadora e bela, a essência da arte. Características deste mangá que o tornam uma verdadeira obra-prima. Lançada no Brasil pela editora JBC em 2010, a graphic novel é diferente de tudo que nós, fãs de mangás, estamos acostumados. Ritmo, traçado, tema e estilo autoral são as principais causas para tal diferenciação. Estou falando de Hiroshima, a cidade da calmaria. Salve, salve povo do YouTube, aqui é KZK8188 com mais um vídeo pra vocês. E voltando à rotina normal, eu chego com o 14º KZK Recomenda, Hiroshima, a cidade da calmaria. Descubram por que este mangá me chamou a atenção. Originalmente, a obra foi lançada em 2003 pela editora Futabansha, com o nome Yunagi no Machi Sakura no Kuni. Sobre a autora, ela se chama Fumio Kono e nasceu no dia 28 de setembro de 1968. Em Hiroshima. Baseando-se somente nessas informações, é possível concluir algo interessante a respeito da criadora. Ela não vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial. Portanto, diferentemente de Gen Pés Descalços ou Hadashi no Gen, em que o autor se baseia em experiências próprias de vida, Fumio Kono é como nós, que possuímos somente uma ideia do que são as bombas atômicas. Além disso, ela não fora nem vítima da segunda geração e nem teve parentes que morreram por causa da radiação e tudo mais. Por outro lado, também, ela nunca gostava de tocar no assunto e passava mal só de ver coisas relacionadas, como filmes, documentários, livros, etc. Nascida e criada na primeira cidade a sofrer um ataque nuclear, ela nunca perdera o amor por Hiroshima, mesmo depois de ir morar em Tóquio. E foi na capital japonesa que ela percebeu que, embora pouco soubesse a respeito por opção, havia gente que de fato não fazia ideia do que representavam os ataques de 6 e 9 de agosto de 1945. Ela também percebeu que quem não sabia não era por maldade, mas sim por falta de informação. E assim, desfrutavam uma paz culposa, agonizante, alienada. Ela então se motivou a fazer uma obra a respeito, não se deixando abalar pelo constrangimento ou pela falta de conhecimento empírico, algo evidenciado nas seguintes palavras do pós-fácil que ela fez. Não é hora de me sentir constrangida. Mesmo não tendo experimentado a guerra ou a bomba atômica, é obrigação de todos pensarem na paz e transmitir mensagens contra a guerra em qualquer região, usando as palavras de cada época. Sobre o mangá em si, ele possui duas tramas independentes. A primeira chama-se A Cidade da Calmaria e conta brevemente a história de Hirano, uma menina que presenciou os ataques nucleares e perdeu parte da família. A garota demonstra a agonia de uma sobrevivente, se questionando se ela merecia ter sobrevivido, além do fato deste ser um assunto quase nunca comentado no cotidiano. Uma fala que sintetiza esse conto é a seguinte: ninguém fala sobre aquilo. Na verdade, ninguém entendeu direito até hoje. A única coisa que as pessoas sabem é que alguém desejou que morrêssemos, e que, apesar disso, alguns de nós continuaram a viver. Mas o que me deixa com mais medo são os momentos em que percebo que, depois do que aconteceu, eu me tornei alguém que merecia ter morrido. Pesado isso aí, não? Bom, o segundo conto relata a história de Nanami, que passa por conflitos diferentes em relação a Hirano, até mesmo por não morar em Hiroshima e viver em uma época diferente. Enfim, as duas garotas, embora não tenham se conhecido, possuem relação, pois mesmo após anos dos ataques nucleares, suas vidas ainda sofrem seus efeitos. Falar sobre as tragédias de Nagasaki e Hiroshima não é nada fácil para os japoneses, inclusive hoje, mais de 68 anos após o desastre. Contudo, a autora Fumio Kono buscou detalhes sobre o modo de vida da época e superou seus limites emocionais para desenvolver uma obra contando os efeitos sobre os moradores de Hiroshima, tanto físico quanto psicológicos. Seu trabalho foi reconhecido pelo mundo todo, sendo considerado o melhor mangá traduzido para o inglês em 2007 pelas revistas New York Magazine e Publishers Weekly, além de em 2004 ganhar o grande prêmio Japan Media Arts Festival e em 2005 o Osamu Tezuka Cultural Prize Creative Award. Também ganhou versão para os cinemas japoneses e é usada como referência pelo Ministério das Relações Exteriores do Japão em movimentos mundiais pela paz, com uma conferência do Tratado sobre a Não Proliferação das Armas Nucleares. A obra é foda, hein? Perceberam a grandiosidade e a representatividade da obra? Pois é. Bom, as bombas atômicas de Nagasaki e Hiroshima apresentam o episódio mais traumático da história japonesa.
Assim como defendi em minha monografia, existe um Japão pré e outro pós-era Meiji, da mesma forma que há outros pré e pós-ataques nucleares. Mais de 200 mil pessoas foram mortas instantaneamente, fora os outros que morreram depois, sob efeito da radiação. O ser humano é capaz de fazer atrocidades contra o próprio ser humano, algo que deveríamos sentir vergonha. Já vi gente falando que o Japão fez por merecer, afinal, atacou primeiro os americanos e mataram milhares de russos, chineses e coreanos. Sim, de fato eles como nação também cometeram atrocidades. No entanto, nada justifica uma destruição maciça sobre uma população inocente e civil. Nada justifica uma pessoa ordenar um ataque com potencial para cometer um genocídio. Ainda menos sob as circunstâncias apresentadas, com Hitler derrotado e Japão já arrasado. Matar mais de 200 mil pessoas para mostrar superioridade em relação à União Soviética? Quanta irracionalidade! Enfim, o fato é que pouco temos noção dos horrores de um ataque nuclear, assim como a autora Fumio Kono. Agora, se você sente interesse em entender minimamente o trauma vivido pelos nipônicos, leia Hiroshima, a Cidade da Calmaria, por ser uma obra-prima e porque KZK recomenda. Obrigado a todos que assistiram ao vídeo. Se gostaram, curtam, se inscrevam, favoritem, divulguem e não deixem de colocar os seus comentários falando sobre o que acharam. Também curtam minha página no Facebook e me sigam no Twitter. Deem uma olhada nos DVDs de animes da Otaku Store. Eu planejo mais pra frente fazer apreciar a cultura japonesa mais do que ser otaku, um especial sobre Hiroshima, sobre obras a respeito da Segunda Guerra e tudo mais. E por hoje é só. Arigatou gozaimasu e sayonara.